Teologia Básica. Estudo 45, As Ordenanças da Igreja. Ordenanças são ordens dadas por Cristo à Igreja com a intenção de lembrar e simbolizar verdades fundamentais. Diferente do conceito de sacramento, as ordenanças não têm a intenção de serem veículos de graça. Apesar das diferenças entre diversas denominações no que tange à intenção e número das ordenanças, crimos que são identificadas como ordenanças o batismo e a ceia. 1. O batismo. A palavra batismo vem do grego baptisma, e baptizo, que significa imergir, submergir. Assim, ele deve ser feito pela imersão total do crente na água, MT 3.16, JO 3.23, ET 8.36 e FEM 39. O batismo deve ser ministrado somente a adultos ou, eventualmente, a crianças que já entenderam e aceitaram o Evangelho. O batismo por imersão atinge os 4 objetivos do batismo. A profissão pública de fé. Objetivo principal, 1 PD 3.21. B. A identificação do batizando com os demais discípulos de Jesus, MT 28.19. C. A representação da lavagem espiritual, ET 22.16. Confronte com 1 CO 6.11. D. A representação da morte do crente para o mundo e de sua ressurreição para uma nova vida. RM 6.4, CL 2.12. O batismo tem seu significado associado às ideias de perdão, ET 2.38, 22.16. B. União com Cristo, RM 6 de janeiro de 2010. C. Fazer discípulos, MT 28.19. D. Arrependimento, ET 2.38. O Novo Testamento apresenta o batismo rendendo-lhe uma posição importante que pode ser notada nos textos abaixo. A. O batismo de Jesus, MT 3.16. B. A orientação de Cristo para o batismo dos seus discípulos, JO 4.13. C. A ordem de Cristo para que a Igreja batizasse os futuros discípulos, MT 28.19. D. Lugar de destaque na vida da Igreja primitiva, ET 2.38, 41, 8.12, 13, 36, 9.18, 10.47,48, 16.15, 33. 18.8, 19.5. E, o NT usa para retratar ou simbolizar verdades teológicas importantes, RM 6 de janeiro de 2010, GL 3.27, 1p. 3.21. 2. A Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é uma ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo cuja validade dura até seu retorno para os seus. Trata-se de um memorial em que, de modo algum, o corpo e sangue de Cristo estão presentes nos elementos da ceia, nem tampouco é esse um momento revestido de qualquer misticismo. As principais visões sobre a ceia do Senhor são: a transubstanciação. Católicos romanos, pão e vinho, literalmente, transformam-se em corpo e sangue de Cristo. Os que os recebem participam de Cristo, que é sacrificado para reconciliação de pecados. B. Consubstanciação. Luteranos, pão e vinho contêm o corpo e o sangue de Cristo. Não há uma transformação literal,
mas a presença de Cristo se dá em sentido real. Cristo está presente em, com e sob os elementos. Os participantes recebem perdão de pecados e confirmação da sua fé por meio da participação nos elementos. Mesmo os descrentes são beneficiados por ela. C. Presença espiritual. Presbiterianos, Cristo não está literalmente presente nos elementos, mas há uma presença espiritual. Os participantes recebem graça pela participação, porém, não pelos elementos e sim por meio da fé. Sem benefícios para incrédulos. D. Memorial. Batistas, os elementos são pão e vinho somente. Cristo não está especialmente presente, nem física, nem espiritualmente. Sua presença é a mesma experimentada costumeiramente pela sua igreja. É um memorial realizado pelos participantes. Simboliza Cristo e sua morte, não seu corpo literal. Nenhuma graça é transmitida. 72. Porque cremos que a ceia do Senhor é um memorial. A. Porque a expressão isto é meu corpo, MT 26.26, 1.11.24, é uma figura de linguagem. Metáfora, que na verdade quer dizer isto simboliza meu corpo. Esse é o mesmo modo de interpretar expressões como eu sou o pão da vida ou eu sou o pão vivo que desceu dos céus. JO 6.48,51, eu sou a luz do mundo, JO 8.12, eu sou a porta das ovelhas, JO 10.79, e eu sou a videira verdadeira, JO 15.1. Tomar literalmente isto é meu corpo trará também grandes dificuldades para interpretarmos frases como porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, 1 10.17. B. Quando Jesus disse isto é meu corpo, a Bíblia diz que ele tomou um pão, MT 26.26, MC 14.22, LC 22.19. Nessa ocasião, o corpo real de Jesus segurava o pão em vez de integrá-lo. C. Porque, apesar da onipresença divina, o corpo de Cristo foi elevado aos céus, et 1.911, 7.55. 56. E haverá uma presença corporal de Jesus na terra apenas na sua segunda vinda, et 1.11. LC 21.27, e 1 Ties 1.10, de modo que seu corpo não está presente na terra no momento da ceia. D. O texto de 1 Co 10.16, usado para defender uma suposta presença especial de Cristo na ceia. Não tem por intenção tratar a forma da ceia do Senhor, visto que Paulo ainda falaria sobre isso adiante no capítulo seguinte, mas pretende apresentar a participação da ceia como integração no culto do Senhor, assim como os israelitas participaram do culto de Baal-Peor pelo contato com as mulheres midianitas e como os crentes de Corinto teriam parte em um culto idólatra se participassem de refeições em templos pagãos. 1 Co 10 de janeiro de 22. O que é a ceia do Senhor na visão memorial? A. É uma recordação da morte de Cristo. 1 Co 11.24,25. O pão simboliza seu corpo oferecido em sacrifício. 1 P 2.24. E o cálice simboliza seu sangue derramado para o perdão dos pecados. F 1.7, na cruz do Calvário.
B. É uma proclamação da morte de Cristo enquanto se espera sua vinda. 1:11.26, volta. Os olhos dos participantes para o retorno futuro de Cristo, MT 26.29. C. É uma comunhão entre os crentes. 1:10.17, é uma refeição que concentra a fé comum dos participantes em Cristo.